Desde o início de março, o Vaticano disponibiliza aos pesquisadores 16 milhões de páginas do pontificado de Pio XII. São uma enxurrada de documentos que vão ajudar a entender melhor a figura do Papa, seu pontificado e esclarecer dúvidas como essa. Alguns se perguntam por que Pio XII nunca denunciou com força que os nazistas estavam perseguindo os judeus. Talvez os documentos confirmem ou neguem versões de estudiosos como Mark Reiblin, por exemplo, que diz que o Papa Pio XII preferia agir em segredo e que apoiou pelo menos 3 complôs contra Hitler. A verdade é que as ações dos bispos contra o nazismo tiveram duras represálias tanto para católicos quanto para não católicos. Um exemplo foi a carta pastoral decisiva dos bispos holandeses. Foi um protesto contra a perseguição judaica e foi lida em todas as paróquias do país. A resposta dos nazistas foi imediata. Milhares de judeus foram presos, mesmo aqueles que se converteram ao cristianismo. Eu acho que esse poderia ser um dos elementos que levaram o Papa a não intervir publicamente contra Hitler e o nazismo. Os estudiosos vão procurar documentos com pedidos de Pio XII aos bispos para ajudar judeus perseguidos. No entanto, estas provas podem ter sido destruídas para que os nazistas não tivessem motivos para atacar o Vaticano. O professor Matteo Napolitano, da Universidade de Molise, na Itália, coletou o testemunho de Aldo Brunati. Ele foi o chefe da Catedral de Assis durante a Segunda Guerra Mundial. Ele morreu em 2007, mas foi anteriormente declarado justo entre as nações, por esconder judeus. Tempo fa, pouco prima. Antes de morrer, Aldo Brunati repetiu insistentemente que tinha visto as ordens da Santa Sé trazidas a ele pelo bispo de Assis. Ele disse que o bispo lhe mostrou o documento, mas não o guardou porque tinha que ser destruído. Seria interessante ver se os arquivos contêm o documento original, um rascunho ou um protocolo que comprove que essas ordens foram dadas. Pio XII não era apenas um papa político. Ele escreveu mais de 40 encíclicas, incluindo Mediator Dei, sobre a reforma litúrgica, que culminou com o Concílio Vaticano II. Em 1950, ele declarou o dogma da Assunção de Maria. Em 1958, nomeou bispo Karol Wojtyła, futuro João Paulo II. Uma das grandes realizações de Pio XII foi arqueológica. Ele se aventurou a descobrir se o túmulo de São Pedro estava realmente sob os fundamentos da Basílica, e ele o encontrou. Ele enfrentou esse problema que a Igreja não queria enfrentar por séculos, por medo de que o túmulo não estivesse lá. Para cavar sob a Basílica, ele usou como desculpa o testamento de Pio XI, que pediu para ser enterrado o mais próximo possível da tumba de São Pedro. Tiveram que baixar o nível das cavernas do Vaticano. Eles começaram a fazer algumas obras de escavação. Uma moldura da época romana apareceu, e foi quando o Papa decidiu prosseguir com a escavação da área para procurar o túmulo de São Pedro. A tradição dizia que estava embaixo do altar da Basílica. O local que continha a memória de Pedro estava localizado a alguns metros de profundidade. Portanto, Pio XII também foi enterrado muito perto de seus restos mortais. E lá, sua sepultura é mantida até hoje.